Sejam bem-vindos, né? Alô. Ele é Vitor, o segundo apresentador. Eles vão atrasar dele para mim. Opa, tudo bem? Das compras. Tudo bem? Tranquilo. Opa. Bota o nome aí, Vitor. Trocar o nome, trocar, Vitor. Como é que é? Não, é, não tem importância. Depois você troca o nome do arquivo e coloca Vitor. Pra gente entender. Então, a gente começa. Muito atrativo. Bom, é um prazer ter aqui conosco o Wanderson Lambert, de novo. Vai falar sobre problemas de rima aleatórios. Em português mesmo? Como você quiser. Tá. Pode ser? Então vamos lá. Bom, o título da minha apresentação é este título aqui. Tá? Eu não sei se é Riemann Random Problem ou Random Riemann, I don't know. Eu vou falar sobre o problema para sistemas e o problema escalar. No problema escalar eu vou inclusive mostrar alguns exemplos numéricos que eu e o Duílio estamos trabalhando. O problema randômico de rima é simples. Eu tenho aqui um sistema de leis de conservação. Esse U aqui é uma variável com N componentes. F é uma função também de N componentes. Aqui eu assumo que a minha função F é conhecida. A única incerteza aqui está nos dados de rima. Tá? Então eu assumo que esses dados aqui são variáveis aleatórias. E no nosso problema, no formalismo, eu assumo algumas propriedades do meu sistema de equações. Eu assumo que o meu sistema de equações é estritamente hiperbólico, que cada campo é genuinamente não linear. Isso aqui não é uma hipótese estrita, isso é importante, mas não é fundamental. Isso aqui é para evitar alguns problemas
porque fica muito mais complicado o problema se eu não assumo isso aqui. E esta hipótese também é uma hipótese que eu assumo que todos os autovalores são separados de alguma forma. Também não é uma hipótese que precisa ser verificada. Eu posso relaxar essa hipótese e essa hipótese aqui, mas esta aqui eu não posso relaxar. Tá? Então essa condição aqui, 3, e essa condição também são assumidas para evitar complicações posteriores. Tá? O método fica mais simples se eu assumo essas condições. E a principal ideia aqui é estudar o problema, a principal ferramenta para estudar o problema randômico é estudar o problema de rima para cada realização, né? No qual isso aqui representa uma realização, e esse ômega aqui é um elemento desse espaço probabilístico aqui. E a ideia é explorar a autossimilaridade da solução em relação a essa variável beta. Então, se eu fixo beta satisfazendo x sobre t, a solução é autossimilar em relação a essa variável aqui. E os ingredientes para resolver este problema são, primeiro, as curvas de onda que a gente conhece, que são choques, rarefações, as velocidades características, as velocidades de choque, né, as condições que eu obtenho através das condições de Rankine e Regoniot. E aqui eu assumo que esses choques, cada choque satisfaz a condição de Lax. Isso aqui é para conseguir mais tarde caracterizar a solução e provar, em algum sentido, a existência e unicidade da solução, porque de fato eu preciso, o mais importante para conseguir caracterizar a solução é que ela exista e seja única. E para montar a solução, eu utilizo uma sequência de ondas. Sobre tais hipóteses, eu tenho que a solução aqui para cada realização é única, da teoria de Lax, e para cada sequência de onda conectando esse estado com esse estado aqui, eu tenho um vetor de variáveis, e cada componente aqui representa o comprimento de onda. Tá? Então, por exemplo, o estado intermediário UI, ele é obtido através dessa composição de ondas aqui. Tá? E eu vou denotar esse estado intermediário UI, ou seja, na iésima onda, através desse UI aqui. Tá? E para evitar uma notação muito rebuscada, eu vou só denotar assim, não vou colocar esse LR. LR seriam os estados à esquerda e à direita do meu problema de rima. Sobre tais hipóteses, nós podemos caracterizar o espaço N, eu consigo definir o espaço N contido no espaço Q, onde a variável U pode existir, né? Então, se eu tenho um subespaço de Q cartesiano Q, onde a solução existe, posso definir o sentido de unicidade da solução e posso também demonstrar a existência e unicidade da solução nesse espaço Q aqui. A existência e unicidade no sentido que eu defini anteriormente. A principal ideia aqui é dividir o meu espaço L e R, ou seja, o espaço de variáveis à esquerda e à direita, num espaço em várias regiões do meu espaço, como se fosse uma teoria de bifurcação mesmo, só que agora, ao invés de... eu vou comparar em relação à variável beta, vou mostrar mais à frente. Para fazer isso, eu tenho alguns resultados que eu vou usar, que é o seguinte: se esse Q aqui, ele é uma região conexa, né? De fato é conexa, porque eu estou supondo que é um domínio conexo. Então, para cada lambda aí, ou seja, para cada alto valor, isso aqui aplica no intervalo, tá certo? Sobre esta hipótese aqui, essa hipótese foi importante, vai ser importante aqui agora, que cada intervalo ele vai ser um intervalo
que a interseção de um com o outro é vazia. E eu posso mostrar também que eu tenho, para este problema, uma sequência de 2n ondas. Tá? E aí, para fazer essa divisão, eu defino um conjunto de índice, tá? Que eu chamo de I, esse índice. Então, o elemento desse conjunto de índice aqui, que eu denoto por esse ρ, ρ1 até ρn, que é um vetor. Então, se eu tenho, a partir disso, eu consigo definir uma sequência de onda. Então, o Wρ representa Wρ1, Wρ2, Wρn. Isso aqui é uma sequência de onda. Então, para cada vetor, eu defino uma sequência de onda. Com qual propriedade? Com essa propriedade aqui, WρJ será igual a SJ, ou seja, será um choque J, se ρJ for igual a 0, e WρJ será uma rarefação J, se ρJ for igual a 1. Então, e eu também consigo definir, a partir deste conjunto de vetores, a região, que eu chamo de reg-ρ aqui, que são o quê? Que são os estados à esquerda e à direita dentro de N, dentro do espaço N, no qual eu defino a solução. Então, o elemento aqui dentro, um ponto aqui dentro, é tal que a sequência de onda conectando LR é da forma Wρ. Então, para qualquer ρ aqui, isso aqui, a sequência de onda conectando esses estados são dessa forma Wρ. Este resultado é extremamente importante porque eu consigo particionar o meu espaço LR num conjunto de regiões que são disjuntas, ou seja, quando eu faço a união de todos aqueles ρs lá, aquelas regiões geram o espaço N, e a interseção entre quaisquer dois espaços é vazia. Tá? Isso aqui, de fato, vai ser bastante importante, ou seja, eu estou sempre procurando obter uma interseção de espaços vazia. Para fazer isso aqui, eu vou estudar a relação entre beta, tá? Então, eu vou fixar x e t, vou comparar beta, beta seria a razão entre x e t, vou comparar beta com a solução do meu problema. Então, eu defino esse raio aqui, esse raio nada mais é do que a reta xt com inclinação x igual a beta t, ou seja, com inclinação beta. E eu tenho, de fato, propriedades bem simples de ser verificado aqui, que se beta for menor que A1 seria o menor valor do menor alto valor dentro desse espaço. Então, se beta for menor do que A1, a solução é o L, ou seja, a solução esquerda. Se beta for maior que Bn, ou seja, maior que o maior alto valor, a solução é o R. Então, aqui eu tenho certeza que se beta satisfazer isso aqui, satisfizer isso aqui, eu estou fora da região de influência da solução do problema de Riemann. Então, a solução satisfaz isso aqui. O problema todo é estudar o que acontece quando beta pertence a esse intervalo aqui. Para fazer isso, eu defino um conjunto que eu chamo de grupo I de ondas. Então, o grupo I de onda, para I igual a 2 até n-1, ele satisfaz. Então, eu digo que beta pertence a esse grupo I, se beta satisfaz essa desigualdade aqui para I nesse intervalo. Para a primeira onda, eu digo que beta satisfaz esta desigualdade aqui, ou seja, o beta está no grupo 1 se beta for menor que a 2. E para I igual a N, eu digo que beta está no enésimo grupo se beta for maior do que a N. Então, naquele caso, eu tenho duas possibilidades. Ou beta, como cada campo é genuinamente não linear, então, ou beta está numa rarefação, ou o iésimo grupo é uma rarefação, ou o iésimo grupo é um choque. Então, a hipótese primeira é que o iésimo grupo seja uma rarefação. Neste caso, eu defino
A partir daquele conjunto I que eu defini anteriormente, eu defino esse espaço I aqui, contido dentro de I, com qual propriedade? A propriedade do que a jésima onda é uma rarefação. Tá? E ainda aqui eu tenho ainda três possibilidades. Uma possibilidade é que esse gama beta esteja antes minha sequência de onda, que o gama beta esteja dentro aquele leque de rarefação e que o gama beta esteja depois do leque de rarefação. Tá? Nessa primeira hipótese aqui, nós podemos mostrar que nós conseguimos definir esse espaço aqui, tá? Ou seja, que beta é menor do que este alto valor aqui. E, obviamente, esse espaço ele é construído a partir da imagem inversa desta equação aqui, né? E é possível mostrar também que esse U aqui, ele é dado por essa expressão. Isso aqui representa a iésima onda de rarefação. A outra possibilidade é beta dentro do leque de rarefação. Também é possível mostrar que o espaço que satisfaz aquelas propriedades é este aqui. Neste caso, nós temos que definir quem então, isso aqui é dado por essa expressão aqui e é preciso definir quem é U estrela. Aqui entra o fato de ser genuinamente não linear, é importante porque, se for genuinamente não linear, eu consigo mostrar que existe apenas um estrela satisfazendo essa igualdade aqui. Se o campo não é genuinamente linear, eu tenho mais de uma possibilidade. Tá? Posso ter 2, 3, dependendo do número de pontos de inflexão que eu tenha. E, finalmente, se eu estou nessa região aqui, tá? Ou seja, a gama beta está depois do leque de rarefação, é possível mostrar que a solução é dada por esse espaço aqui, e o valor intermediário satisfaz essa equação aqui. Também é possível mostrar que aquela união, de novo, eu consigo dividir o meu espaço definido para cada onda alfa. Esse aqui não tem, tá? Esse aqui foi um erro. Para cada alfa, como uma união disjunta daqueles três espaços. E aqui eu resumo tudo aqui numa proposição. A outra possibilidade é se o iésimo grupo é uma onda de choque. Neste caso, também eu defino este conjunto de índices, que é um subconjunto deste aqui, tá? De modo que a iésima onda é um choque I. Tá? Também eu tenho duas possibilidades, ou seja, o meu gama beta está antes da minha curva de choque, ou gama beta está depois da minha curva de choque. Para essa primeira possibilidade, eu defino este espaço aqui. Tá? Eu consigo mostrar que esse espaço é o espaço que satisfaz aquela condição. E também é possível mostrar que esse U aqui, tá? O estado intermediário, é obtido através dessa expressão aqui. Similarmente, se gama beta está depois da curva x igual a st, também nós temos este espaço aqui, tá? No qual eu consigo mostrar que o meu U ele é obtido através dessa expressão aqui. E minha curva de choque meu choque aqui satisfaz as condições de Rankine-Hugoniot. Também aqui eu tenho uma união disjunta da solução. E aí, para representar a solução do problema de Riemann, eu represento a solução do problema de Riemann para cada beta fixo, tá? Pertencente. Então, se beta é fixo e está no iésimo grupo, a solução do problema de Riemann, a randômica, é dada por essa expressão aqui, tá?
Obviamente, isso aqui é para cada beta fixo, mas a extensão disso aqui para todo x e t é possível, apesar de ser trabalhosa, mas é possível, tá? Porque é possível mostrar que esses espaços aqui, eles têm uma contração contínua em relação a beta, eles aumentam ou diminuem continuamente em relação a beta. E aqui eu tenho também uma coisa interessante no caso desses problemas randômicos, obter a média e a variância, por exemplo. E desde que eu tenho obtido isso como uma união disjunta, cada espaço é uma união disjunta, então eu consigo obter o mésimo momento estatístico de U a partir desta expressão aqui, tá? O primeiro momento é a média, o segundo é possível obter a variância. Bom, e aqui eu tenho um exemplo teórico que eu obtive a solução para o caso do P-sistema, tá? Esse aqui é o P-sistema, esse V representa o volume, U representa a velocidade, P a pressão, e o problema que eu tenho é este aqui, essas são as condições de Riemann randômicas, e neste caso meus autovalores satisfazem as propriedades que eu quero, ou seja, eles são separados, cada campo é genuinamente não linear, tá? Então eu tenho exatamente as condições que eu preciso sobre o método. Aquele espaço I agora são duas ondas, então o meu espaço I eu tenho 4 possibilidades, então eu tenho seria o 0, 0, um choque seguido de um 2 choque, o 1, 0 que seria uma rarefação seguido de um 2 choque, o 3, 0, 1, né, um choque seguido por uma 2 rarefação, 1, 1, uma rarefação seguido por uma 2 rarefação, tá? Então cada espaço daquele é obtido através, primeiro esse aqui seria o 1, isso 2, o 3, o 4, obviamente que essas contas aqui não são simples, são contas compridas, tá? Então a partir de uma conta muito grande eu consigo caracterizar cada um daqueles espaços, tá? Para a família 1, isso aqui para a família 2, tá? E as contas são um pouco longas. Aqui eu tenho um exemplo para o caso escalar, onde eu tenho um ponto de inflexão. Não é um caso particular, porque naquele caso eu estou assumindo que cada campo é genuinamente não linear. Então aqui eu tenho este caso, eu tenho o caso escalar, no qual eu tenho um ponto de inflexão. Eu assumo, por exemplo, que meu fluxo G aqui, ele é um fluxo de Buck-Level, por exemplo, que satisfaz essas condições aqui, o Buck-Level satisfaz essas condições aqui, tá? É um fluxo desse tipo aqui, ou seja, que a derivada segunda antes do ponto de inflexão é positiva, a derivada segunda depois do ponto de inflexão é negativa. Então, a solução do problema de Riemann randômico é esta aqui, tá? No qual isto é dado pela imagem inversa da derivada do fluxo para 1 menor do que o ponto de inflexão. Isso aqui é a imagem inversa de U em relação a beta depois do ponto de inflexão, e os momentos estatísticos são obtidos através dessa expressão aqui. A separação do meu espaço, o L e o R, para um beta fixo, por exemplo, pode ser esta forma aqui. Isso aqui são as regiões que eu separei lá. Obviamente pode acontecer, é possível mostrar que se eu tomar o beta for crescendo, esse espaço aqui vai colidir, né? Eu tenho isso aqui vai descer, então isso aqui colide, se o beta for cada vez menor, isso aqui vai aumentar, tá? Também existe uma contração contínua aí. Então aí eu tenho um problema que foi simulado, tá? Eu tenho G com esse fluxo aqui, e aí eu tenho esses parâmetros de simulação aqui, tá? O L está nesse intervalo, a média é 0, o R nesse intervalo, a média é 3. Então a gente simulou, na verdade eu que o Duílio estamos fazendo este
caso aqui, né, esse método. Então foi simulado com Monte Carlo com 40 mil realizações, numa malha de 400, e nosso método nós usamos uma malha de 100 só. E aqui a solução, Monte Carlo é o azulzinho, e o nosso são esses pontos vermelhos aqui, né? A média, ela coincide exatamente. E aqui o segundo momento também, que tem uma coincidência muito boa. Então é isso, tá? Obrigado. Tá. Perguntas? Comentários? Eu tenho uma pergunta. Você pode mostrar aquele P-sistema? Aqui. Uhum. Esse sistema representa a dinâmica dos gases isotérmicos em coordenadas lagrangianas. E ele satisfaz a separação. Se você muda para coordenadas eulerianas, você obtém um sistema que é equivalente, só que eu acredito que viole a sua hipótese de separação. Tá, mas aquela hipótese não é fundamental. Aquela hipótese só é necessária para a construção do método assim. Mas se eu tenho coincidência se aquela hipótese não é satisfeita, eu ainda assim consigo obter o método, só que a dificuldade ficaria na quantidade de regiões que eu teria, seriam muito mais regiões. Tá, mas é possível de resolver. Não tem nenhum impedimento técnico para fazer isso, dá para fazer. Só uma questão de contabilidade. Só uma questão de contabilidade. A ideia é a mesma. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Por favor. Nou, ik zeg het wel, que é o carácter random, mas qualquer momento seguro central é estatística. Não é completamente claro que a calculação autocarro, o que há a fazer com os círculos, clarificar. Eu não entendi a pergunta. Obter o momento seguro central e chamá-lo estatística é demais por mim, né? Que é carácter random na sua palestra. Que é random aqui? Não. Eu não entendo. Eu sou estúpido, ok? Mas O que é Estou perguntando qual é a variável randômica. Acho que você tem que mostrar. Tá. A minha variável randômica são as condições. Você tem uma transparência onde você mostra isso. No começo? Bem no começo. Aí. Sim, as variáveis randômicas são essas aqui. entre 1 e 0. Bom, pode ser qualquer coisa. Uniforme distribuído. Por exemplo, mas não necessariamente uniformemente distribuída. Pode ser qualquer distribuição. Quem vai dizer qual é essa distribuição aqui vai ser esta função f aqui. Esta função f aqui é que dá a relação entre L e R, ou seja, a distribuição no espaço LR. Tá? Isso pode ser, inclusive, correlacionados, o L e o R? Pode. Não assumindo independente. Não. Eu fiquei com a impressão que você usou resultados existentes de unicidade lax. Sim, de alguma forma sim. Foi estendido para este caso. Mas lá é válido só para se o L e o R, em geral, se o L e o R são suficientemente próximos. Exato. Eu faço essa hipótese. Aí tem essa hipótese. Faço essa hipótese. Então a distribuição não é qualquer. É uma distribuição que garanta que o L e o R estão suficientemente próximos daqui. Exato. Para a existência da solução for garantida, a existência e unicidade da solução ser garantida. Porque se a unicidade é furada, a solução não funciona.
tá? Porque o importante é a unicidade da solução. Tá? Mais alguma pergunta, comentário, por favor? Uma curiosidade, na simulação, Fala alto. na última simulação em que o X variava de menos, o L variava de menos 3 Mais a alto. 3, como é que foi aí a distribuição? Uniforme? Foi uniforme, distribuição uniforme. Nenhum aumento É. nos dois? Distribuição uniforme. Na verdade, foi o Duílio que fez isso. Ah, ele que está trabalhando na parte numérica do método. Ele não chegou ainda, podia explicar melhor. Muito obrigado.